Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, que alegria poder voltar a este lugar e ver que Deus tem feito coisas tremendas aqui entre os irmãos. E ver que a obra do Senhor continua crescendo, porque Ele é bom e Ele está neste lugar, aleluia. Pastor Manuel Licínio, eu posso dizer, desde que eu era jovem eu ouço falar do pastor Manuel Licínio. Mas isso é verdade, porque quando eu era seminarista, ele já era pastor. Inclusive, eu acho que no tempo que eu estava no seminário, o senhor já estava aqui, né? Eu entrei no seminário em 99. O senhor estava onde em 99? Arenápolis, é verdade, estava em Arenápolis. E pastor Manuel Licínio, pastor Alessandro, obrigado pelo convite, pelo privilégio e pela honra de ceder o púlpito desta amada igreja para que nós possamos trazer a palavra do Senhor. Amém? Irmãos, eu sempre fico um pouco emocionado quando a igreja do Senhor comemora mais um ano de vida. Eu não sei se você tem a mesma impressão que eu tenho, mas eu sempre fico muito feliz, eu fico muito emocionado, porque cada ano que a igreja do Senhor completa mais um ano, significa que mais um ano, aquela promessa que Jesus fez, as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, estão sendo cumpridas. E são 38 anos em que não somente as portas do inferno não prevaleceram, como regrediram. Porque a obra do Senhor está avançando neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor por isso, amém? Então nós queremos louvar ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua vontade permanece para sempre. Os irmãos têm estudado, eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia. Lá no livro do Apocalipse, os irmãos têm estudado aí as cartas às igrejas da Ásia Menor. O teatro, eu queria elogiar muito a equipe que se apresentou aqui, o teatro, o Ministério Mover, é isso? Eu queria parabenizá-los, mas é para receber esse elogio com os joelhos, para que não suba ao ego, né? Mas a gente tem que honrar aquele que merece honra. E ao final do teatro, eu não sabia se eu acompanhava as palmas ou se eu me ajoelhava ao chão para confessar ao Senhor as minhas falibilidades, as minhas debilidades. Eu não sabia se eu batia as palmas porque a equipe foi muito bem, ou se eu chorava porque eu devia estar melhor do que eu estou hoje. Não foi essa a mensagem que o teatro quis passar a nós? Mas, graças a Deus, que ainda esse trem, era um avião, o que era? Eu acho que pelas vestimentas devia ser um trem, né? Pela roupa de época. Esse trem ainda não chegou, então há tempo para o arrependimento, e este tempo é agora. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, do Santo Espírito, não endureça o seu coração, como fizeram os nossos antepassados, quando tentaram ao Senhor lá nas águas de Massá, nas águas de Meribá. Hoje, se você ouvir a voz do Senhor, abra o seu coração, para tudo que o Espírito Santo quer falar na minha vida, na sua vida, para esta igreja. Amém? Vocês já estudaram, meus irmãos, a igreja de Éfeso. Você dá uma olhada no capítulo 2, versículo 4, qual era o problema dessa igreja? Jesus, o autor João, foi chamado, teve visões, revelações, e ele registrou o problema dessa igreja, é o versículo 4. Apocalipse 2, 4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Contra a igreja de Esmirna, ou contra não, mas sobre a igreja de Esmirna, capítulo 2, versículo 10, diz assim: Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Embora não tenha sido citado nenhum problema da igreja de Esmirna, mas cita que eles passariam por perseguições.
E deixa eu te perguntar, você já estudou sobre a carta à igreja de Esmirna, mas deixa eu perguntar para você. A sua fé em Jesus é sólida o suficiente? A sua fé é baseada o suficiente na palavra de Deus para suportar as perseguições que virão? Não sabemos se esse ano ou ano que vem, nos próximos 10 anos, mas virão. E quem é você? Onde você estará quando as coisas apertarem e vão apertar contra a igreja do Senhor? Não tenha dúvidas disso. As coisas ficarão complicadas, porque Jesus nos avisou que antes do fim, algumas coisas iam acontecer. Leia Mateus capítulo 24 sobre os eventos da parousia, os dias que antecedem a volta do Senhor. Serão dias terríveis. Jesus nos avisou que seriam dias complicados. Então deixa eu perguntar, quando o Senhor voltar, quando Jesus Cristo voltar, Ele encontrará fé na terra? E quando Ele voltar, onde você estará? Como você estará? Qual será o seu estado? A igreja de Esmirna foi avisada, você passará por perseguições, mas mantenha-se firme, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quantos aqui querem ouvir lá do Senhor Jesus? Entra para a festa, entra para as bodas do Cordeiro, eu quero ouvir. Então eu preciso permanecer fiel até o dia de Cristo. Amém, igreja? Amém. Continuando. A igreja de Pérgamo foi dito no versículo 14: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual, o desvio da vontade de Deus, o desvio da doutrina, da palavra de Deus, como Balaão queria fazer o povo desviar-se. A igreja de Tiatira, versículo 20, capítulo 2, versículo 20, no entanto, tenho contra você isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Nosso mundo, nosso tempo está cada vez mais degradado. As pessoas estão cada vez mais imorais, mais obscenas. É normal hoje em dia, as pessoas, a cada 5 palavras, 2 ou 3 são um palavrão. Você já reparou isso? Às vezes eu paro para observar esses comediantes de stand-up comedy. Você já reparou como que a cada uma história que eles contam, eles falaram centenas de palavrões? E a Bíblia diz que nós não devemos nem parar para ouvir isso. Cada vez mais natural, cada vez mais normal. E será que é normal para nós? A igreja de Sardes é a igreja que nós vamos estudar hoje. Abra sua Bíblia então, capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, versículos 1 em diante. Apocalipse capítulo 3, versículos 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Sardes, escreva: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz
as igrejas. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós abrimos o nosso coração, nós abrimos a nossa mente, nós abrimos todo o nosso ser para receber do Senhor a Tua palavra que é viva, poderosa e eficaz, que ela fale aos nossos corações, que nós ouçamos, nos arrependamos e assim a nossa vida glorifique o Teu nome, ó Pai. Ó Deus, transforma-nos cada dia mais, transforma o nosso ser, o nosso caráter, cada vez mais semelhante ao de Cristo Jesus. Nós oramos em nome dEle, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você já sabe quem escreveu essas cartas? O apóstolo João, sim, verdade. Mas quem mandou João escrever essas cartas? O próprio Senhor Jesus. Você pode voltar isso lá no capítulo 1, versículos 10 e 11. E os destinatários dessas cartas eram aquelas 7 igrejas da Ásia Menor. Não confunda, você já deve ter visto isso em geografia bíblica, não confunda a Ásia Menor que ele está falando aqui com a Ásia dos dias de hoje. Aquela Ásia Menor, hoje em dia, é mais ou menos a região da Turquia, ali entre a Europa ocidental e a Europa oriental e a região ali do Mar Mediterrâneo. Aquela região, 7 cidades, 7 igrejas, povo do Senhor que havia ali. E Deus mandou escrever uma carta para cada uma dessas igrejas, destacando algumas coisas que estavam fazendo muito bem, outras que estavam fazendo pessimamente. E nós sabemos que era Jesus quem estava falando, porque no capítulo 1, no versículo 17, você vai ver que Jesus se identifica aqui. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E eu tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as coisas presentes quanto as que estão por vir. Muitas pessoas têm dificuldade em estudar o livro de Apocalipse, mas não devia. Você precisa se aprofundar ainda mais nas revelações de Deus aqui presentes neste livro. E 2 coisas iniciais, eu já vou falar sobre a igreja de Sardes, mas 2 coisas iniciais que você precisa saber a respeito do livro de Apocalipse para ter um grande aprofundamento nele. A primeira coisa que você deve saber: saiba quem está falando nesse livro. Saiba quem mandou escrever. Saiba quem é que está falando. Quem está falando aqui é o Cristo ressurreto. É aquele que morreu, mas ressuscitou. É aquele que venceu a morte e tem as chaves nas suas mãos. É aquele que derrotou todas as barreiras e a última barreira, que era a morte. Aquele que está falando aqui é aquele que ressuscitou, lá em Mateus 28, e disse: toda autoridade me foi dada, aonde? No céu e na terra. Meus irmãos, é esse Jesus que está falando aqui, é aquele Jesus que não virá mais como o Cordeiro de Deus, mas virá como o leão da tribo de Judá, virá com autoridade para julgar todas as coisas. É aquele que venceu e deu a vitória ao seu povo, aleluia. Ele venceu e deu a vitória ao seu povo. É Ele quem está falando aqui e é Ele que quer falar com você. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que nós precisamos entender para ler direitinho o livro de Apocalipse é a mensagem do livro. Qual é a mensagem do livro? Será que o livro de Apocalipse trata de animais fantásticos com 7 asas, dezenas de olhos, uma face de anjo, uma face tenebrosa? Será que é de bestas, da prostituta que sobe do mar, do dragão? É disso que trata o Apocalipse? Fala sobre isso, mas a mensagem central do Apocalipse é uma só, e deixa eu te dizer qual ela é. A mensagem do livro de Apocalipse é a seguinte: Deus vence. Eu queria ver um glória a Deus agora. A mensagem do livro de Apocalipse é: Deus vence.
Deus venceu a morte, Deus venceu o inimigo, Deus venceu Satanás, e isso está dizendo lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, escreve as coisas que em breve hão de acontecer. João já viu o que vai acontecer, e ele viu a vitória de Deus e do seu povo. Deus vence. Essa é a mensagem desse livro. Nós já vencemos. Perseguições virão, talvez morte, momentos complicados como esses da pandemia. Não pense que para nós também foi fácil. Ano passado nós enterramos o meu sogro. Foi um momento muito complicado. Para mim foi, porque eu sempre fui um genro meio filho. Bem cara de pau, me dava muito bem com ele. Muito bem com ele. Muito bem. E foi difícil. Ainda sentimos falta. Mas sabe o que me alegra? Jesus venceu a morte. Porque Jesus venceu a morte. O meu sogro venceu a morte. E um dia nós nos veremos. Aleluia! Você tem essa certeza? Você tem essa convicção? Aqueles que se foram só por um breve momento. Cumpriram a sua missão aqui na terra. O Pai o chamou. E um dia nós estaremos juntos novamente. Haverá aquela reunião. E aquela reunião que vai durar para sempre. Você precisa entender essas duas coisas. Quem está falando aqui é Jesus, aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. E que a mensagem do livro é: já somos vencedores. Deus já venceu. Deus já venceu. Deus venceu através do meio do seu povo. Deus deu a vitória ao seu povo. Amém? Voltando para a igreja de Sardes agora. A cidade de Sardes era uma cidade comercial, uma cidade rica. Era uma cidade dedicada à agricultura e ao comércio de lã. Também era uma cidade fortificada. Muito obrigado. Era uma cidade fortificada, havia muralhas cercando-a, dando assim a impressão de segurança. Ela também estava ali à beira de um precipício. Imagine uma montanha alta e a cidade em cima, e logo após o precipício, o mar. Veja que era uma cidade que tinha uma boa oportunidade para gabar-se, para dizer que está tudo bem. Mas Jesus olhou para essa cidade e disse: não está tudo bem não. Jesus olhou para essa igreja e disse: não está tudo bem. Volte aí comigo o versículo 1, capítulo 3, versículo 1, por favor. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Os 7 Espíritos aqui é uma descrição do Espírito Santo de Deus. 7 é um número que indica perfeição, completude, plenitude. Jesus diz que ele tem os 7 Espíritos. É uma forma de dizer que à igreja foi dada o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo é o que faz que crentes, incrédulos, pessoas em geral, sejam avivadas. E as chamas voltem de novo a ser fortes. É o Espírito, é essa plenitude do Espírito que torna de novo aquela chama que estava se apagando. E que talvez já era uma cinza pequena. Volta de novo a se tornar uma grande fogueira. O Espírito é o agente que sopra vida sobre a igreja, que muitas vezes está acomodada, talvez moribunda, como a igreja de Sardes. E é o Espírito que sopra vida sobre o seu povo, como o Espírito soprou sobre o vale dos ossos secos. Deus também quer soprar essa vida sobre você. Deus também quer soprar esse fôlego de vida sobre a igreja hoje, a igreja do século 21. A igreja que ainda não está enfrentando perseguição e talvez por isso esteja tão tranquila. Tão tranquila. O Espírito quer soprar de novo sobre você. Ele quer agir de novo sobre você. Ele quer te levar de novo àquele encontro com o Senhor. Você acredita nisso? Você deseja isso? Você deseja isso?
O texto diz também sobre as 7 estrelas. Vocês já viram que as estrelas aqui são um símbolo para os pastores de cada uma dessas igrejas. E o Espírito Santo diz por meio do apóstolo João que Deus tem os pastores em suas mãos. Mas qual era o problema dessa igreja? Qual era o problema da igreja em Sardes? Volte de novo aí para o versículo 1. Conheço as suas obras. E começa a falar duro aqui. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Meu Deus. Meu Deus. Onde está o erro dessa igreja aqui? Você percebeu que não há menção aqui de falsos ensinos, de erros doutrinários, de falsos profetas? Então eu pergunto de novo a você, onde está o erro dessa igreja? Como eu disse, Sardes era uma cidade famosa e a igreja em Sardes também o era. O problema dessa igreja, irmãos, era de que ela não causava, preste atenção nisso, olhe para cá. Essa igreja, a igreja de Sardes, não causava nenhum impacto em sua cidade. E por isso ela não era perseguida como as outras cidades foram, como as outras igrejas foram. Era uma igreja que tinha fama, mas era só isso. Não passava disso. Era fama, era a aparência, mas mudança, diferença nenhuma. Ela não estava provocando mudança nenhuma. Igreja, o que nós estamos fazendo para mostrar a luz do Evangelho de Jesus aonde estamos? O que nós estamos fazendo para mostrar a glória de Deus, o Evangelho que transforma, o Evangelho que tira as pessoas do chão, da lama e traz para o reino do seu Filho amado? O que é que nós estamos fazendo que está mostrando o que nós somos diferentes? De novo, a equipe do teatro mostrou isso muito bem. Será que sou só eu? Essa pergunta, será que sou só eu? Aqueles 2 atores, um com um chapéuzinho, ele estava por aqui agora há pouco. Estava com a foto, né? Será que a gente ouviu o que Deus quis falar através desses irmãos e irmãs? De novo, eu não sabia se eu aplaudia ou se eu me jogava no chão prostrado diante do Senhor e falava assim: perdão, Senhor, porque eu sou miserável pecador. Perdão, Senhor, porque eu nasci num lar evangélico. Senhor, perdão, porque eu recebi o Senhor quando eu era criança. Eu me batizei com 14, eu estou falando de mim. Eu me batizei com 14 anos. Senhor, porque eu conheço muito da Tua palavra, então o que eu estou fazendo de diferença nesse mundo? Esse era o problema da igreja em Sardes. Os crentes de Sardes não eram uma ameaça para o inferno. Misericórdia. A cidade de Sardes era uma cidade pagã. Havia ali sacrifícios. Até as carnes que as pessoas comiam, elas eram sacrificadas no templo. Os mercados, os açougues eram nos templos aos deuses. Provavelmente os deuses greco-romanos ainda. As pessoas, os crentes, tinham que ir no açougue comprar aquela carne sacrificada aos ídolos. Por isso que Paulo diz: tudo que vier na sua frente para comer, agradeça a Deus e come. Nem pergunte por causa da consciência. Consagre ao Senhor e coma. Voltando lá em 1 e 2 Coríntios. Houve algumas cidades da época do 1º e 2º século, do 3º século, onde o evangelho fez tanta diferença, que não havia pessoas nos templos pagãos para sacrificar aos deuses, que a carne apodrecia nos açougues dos templos, porque os crentes não estavam comprando ali. Isso falando lá daquela época. Mas a cidade de Sardes, a igreja em Sardes,
Ela não estava causando essa diferença. Era uma igreja rica, mas nada além disso. Ela estava morta, apesar da fama de ser viva. E por que essa igreja foi deixada em paz dessa forma? Porque Satanás não tinha mais o que incomodar ali, não tinha mais o que fazer ali. Era porque a igreja estava espiritualmente morta já. Onde reina a morte pelo pecado, não é necessário que pessoas morram pelo martírio. Nessa época, no século I, século II, século III, muitas pessoas morriam por causa de Cristo. Estevão, o primeiro mártir, morreu por causa de Cristo. E os discípulos estavam prontos a morrer por causa de Jesus. Igreja do século XXI, preste atenção nisso. Ainda não chegou o tempo em que nós precisamos morrer por causa de Cristo. Talvez esse dia chegue. Talvez chegará o dia em que nós seremos presos por pregar o Evangelho, que nós seremos levados à morte por causa do Evangelho. Mas uma coisa eu sei, eu tenho certeza no meu coração, pelo testemunho do Espírito. Mesmo que ainda não seja o tempo de morrer por causa do Evangelho, aqui no Brasil, entre nós, é o tempo de viver por causa do Evangelho. Que diferença nós estamos fazendo? A advertência do Senhor para essa igreja, que tinha fama de estar viva, mas era morta, está no versículos 2 e 3. Acompanhe comigo. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça, arrependa-se, mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Perceba, as 5 ordens de Deus para a igreja em Sardes. Preste atenção no texto. Você prestou atenção nas ordens que foram dadas à igreja em Sardes? Veja, esteja atento. Essa é a primeira ordem. Esteja atento. Por quê? Porque ele virá como um ladrão na noite. A gente não sabe. Jesus vem hoje? Talvez daqui a 10 minutos, não sabemos. Será que a gente vai para Jesus? Como nós iremos? Como ele irá nos encontrar? Não sabemos. Esteja atento. A outra ordem, fortaleça. Fortaleça o que resta e que estava para morrer. Você está à beira da morte, igreja em Sardes, e precisa ser fortalecida, precisa ser renovada, precisa que arda de novo a chama no seu meio. A outra ordem é lembre-se. Lembre-se. Lembrar do quê? Volte no começo, volte no princípio, ao começo da fé, volte ao começo do Evangelho. Será que nós não estamos como os 2 discípulos do caminho de Emaús? Jesus falando, Jesus pregando, Jesus ensinando, e os olhos deles estavam como? Fechados. Mas depois que Jesus saiu da presença deles, os olhos deles foram abertos, e um disse para o outro: não nos ardia o coração quando ele nos falava aquelas palavras? Então deixa eu perguntar para você, quando Deus fala com você, o seu coração arde? Arde por Ele? Seu coração tem desejo de mais do Senhor, mais dEle, de ir mais fundo, de fazer algo para a glória dEle, hoje, amanhã e até Ele voltar? Mas há um aviso, versículo 3, se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Em um momento em que os crentes em Sardes não esperam ou não esperavam, e não esperavam mesmo, pois estavam inebriados pelo pecado, Jesus viria contra eles e traria juízo. Eu não creio, biblicamente falando, que nós possamos perder a salvação. Mas eu creio que uma igreja pode deixar de ser igreja. E pode fechar. Pode deixar de existir. Por isso que Jesus disse a uma dessas igrejas aqui: se você não se arrepender
eu virei até você e retirarei você do castiçal. Meu pastor, pastor Carlos, passou 6 meses na Inglaterra, alguns anos atrás. E ele ficou horrorizado em como ele via igrejas históricas, igrejas onde antes frequentavam milhares de pessoas, batistas, presbiterianas, igrejas anglicanas, que foram esvaziadas por causa exatamente disso aqui. Tinham fama, pareciam estar ricas, mas estavam distantes do Senhor Jesus. Ou como a igreja de Éfeso, que tinha deixado que a frieza doutrinária, ainda que seja uma boa coisa ter uma boa doutrina, mas friamente falando, não. Essas igrejas lá na Inglaterra, principalmente em Londres, foram vendidas, seus templos, seus lugares de culto, foram vendidos, transformados em bares, cinemas, teatros e boates. Pode ser, não conheço aquelas pessoas, que elas estejam no céu com Jesus, mas aquela igreja não existe mais. Você está entendendo? Mas mesmo assim Jesus faz um elogio à igreja em Sardes. Há um elogio aqui. Versículo 5. O vencedor, aquele que me ouvir, aquele que se arrepender, aquele que se fortalecer, sim, como diz o versículo 4, o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. O vencedor, quem é o vencedor? É aquele que não se contaminou, que manteve a sua tocha acesa, que manteve a sua brasa na fogueira e que manteve o seu coração ardente pelo Senhor, que não sujou as suas vestes no pecado, mas manteve-se puro diante do seu Deus, que caminhou com ele, que foi fiel até o fim. Sim, esses andarão com o Senhor. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos, diz o versículo 4. E o versículo 5, eu li, mas quero destacar de novo. O vencedor será igualmente o vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas reconhecerei diante do meu Pai e dos meus anjos. Foi fiel até o fim. O vencedor tem o seu nome no livro da vida, e ele será recitado pelo Senhor diante do Pai. Aleluia! Que grande privilégio! Aleluia! Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Meus irmãos, este é o tempo de confessar ao mundo a nossa fé, de pregar ao mundo a mensagem do Evangelho que transforma. Este é o tempo de vivermos para a glória de Deus. Sabe qual é o prêmio? O prêmio é Jesus. Sabe qual é a alegria? A alegria vai ser de ver Jesus dizendo: pode entrar, esse aqui, ó, cabra bom, andou comigo, andou na palavra, andou no jejum, na oração, pregou o Evangelho. Pai, este aqui tem um lugar reservado. Aqui, ó. Aleluia. Aleluia. Então, igreja, aquele que tem ouvidos, versículo 6. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A pergunta é: nós estamos ouvindo? Nós estamos ouvindo? Deixe-me terminar esta primeira noite pedindo a você o seguinte. Eu quero pedir a você: o que Deus falou com você essa noite? E diante do que Deus falou com você essa noite, o que é que você quer falar para Ele? Você entendeu a ideia? Deus falou com você essa noite, não por minha causa, mas porque a palavra dEle é poderosa e eficaz, amém? E ela não voltará para Ele vazia. Mas de tudo que você ouviu, em resposta, o que é que você quer falar para Deus de volta? Será que você pode parar alguns segundos agora para dizer para Deus, com as suas palavras, o que é que você quer dizer para Ele? O que é que você quer falar para Ele? Feche seus olhos
Erga a sua voz, clame ao seu Deus. Faça um barulho santo aí. Faça um barulho santo. Busca o seu Deus. É tempo de arrependimento, é tempo de consagração, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de ser cheio do Espírito Santo, é tempo de pararmos de brincar de ser igreja, porque o diabo não brinca de ser diabo. É tempo de pararmos de achar que está tudo bem com a nossa vida, quando a gente sabe que devia estar mais além, mais fundo, mais alto. A gente sabe que devia estar melhor. Você sabe, eu sei. Então faz um barulho santo agora na sua oração aí e clame ao seu Deus. Clame ao Senhor. Fala para Ele o que você quer dizer, o que Ele falou para você, o que você quer responder para Ele de volta. Se você se arrepende, diga: Pai, eu me arrependo. Se você confessa algo, diga: Pai, eu confesso. Mas fala para Ele, fala para o seu Deus: você é bem-vindo ali, você é bem-vindo ali. Sabe por quê? Porque Jesus abriu o caminho para o trono da graça do Pai, aleluia. Porque Ele venceu a morte e nos uniu ao Pai, porque Ele derramou do seu Santo Espírito sobre nós.